Eu já estou aqui nos estúdios da Jovem Pan com Samidana e já falávamos até nos bastidores justamente sobre o preço do barril do petróleo que superou a barreira dos 110, chegou a 115, foi para, na verdade, 102 agora, né, Sami? 112, William, boa tarde, na verdade, bom dia para você, bom dia a todos. A gente preparou um gráfico para as pessoas terem a dimensão do que está acontecendo com o mercado de petróleo. Esse gráfico é dos últimos 5 dias. Nos últimos 5 dias, o petróleo avança mais de 12%, 5% hoje, passou da barreira dos 110 dólares. A gente sabe que isso tem consequências graves. Quais são os tipos de consequência, William? Petróleo causa inflação. Então, a gente vai ter aumento de preço na gasolina. Vale dizer que a Petrobras ainda não repassou, tem até críticas nesse sentido, mas isso vai pesar na inflação do mundo todo. A inflação americana já é uma das maiores em décadas, a mesma coisa com a Europa e por aí vai. Remédio para a inflação, em termos econômicos, é um só, é alta de juros. Só que alta de juros prejudica a economia. Então, isso pode jogar o crescimento econômico mundial para baixo. Na quinta-feira, que foi no primeiro dia de guerra, o petróleo tinha batido 100 dólares. Mas aí, o presidente Biden falou assim, olha, nós, Estados Unidos, temos a maior reserva de petróleo do mundo e vamos usar. Naquele dia, o petróleo tinha caído, tinha saído de 100, voltou para 95. Mas desde então está numa escalada e à medida que a guerra avança sem um norte de solução, a gente vê o petróleo e aí já se falava, vai bater o 100, não vai bater o 100. Pois é, 112 dólares, esse petróleo que a gente está vendo aqui é o Brent, que é a referência da Petrobras. Mas os dois andam muito próximos, né? Você tem o Brent e você tem o WTI. Agora, Sami, eu cheguei a comentar aqui que o pobre é o primeiro a sentir isso, né? E já começa uma especulação falando que a gasolina pode chegar a sair dos 7 para os 10 reais. Você acredita nisso a curto prazo? Olha, a gente tem dois fatores para calcular isso. O primeiro é que o petróleo em si, ele é um insumo da gasolina. Aumenta o petróleo, isso vai ser repassado. O segundo é o dólar. E em relação ao dólar, a gente tem uma notícia boa. O dólar... É verdade que antes da eclosão da guerra estava por R$5, chegou a bater 5, que era a mínima desde junho do ano passado, e aí ele deu um pulo para 5,15, 5,16 e tem se mantido. Então, a combinação desses dois fatores que vai dar o preço. Qual que é a dificuldade, qual que é o desafio? Se você baixa uma PEC, como estão falando, vamos ajudar a subsidiar preço de gasolina, esse dinheiro tem que vir de algum lugar. O governo não está deixando de gastar em outro lugar. E quando você fala que esse dinheiro vai vir de outro lugar, você pode falar, bom, então você está tirando da saúde para dar subsídio para gasolina. E tem gente que fala assim, não faz muito sentido quem ter carro ter um privilégio, já que você tem, por exemplo, a merendeira da escola, empregados domésticos. Então, a economia, a grande questão é de onde tirar. Mas, por exemplo, todos os produtos, eles dependem do transporte, né? E boa parte desse transporte é rodoviário e você tem o preço do diesel que acaba influenciando no valor do frete e que é claro que a indústria vai passar isso para o consumidor. Sem dúvida, mas você passa em proporções diferentes. Então, se você pensar quanto é o frete de cada produto, não é a mesma coisa. Tem produtos com alto valor agregado que o frete representa pouco. Tem produtos de baixo valor agregado que o frete representa muito. De qualquer forma, não existe uma maneira, na história, não só brasileira, na história do mundo, de você controlar preços. Os países que tentaram fazer isso, a gente tem casos na Argentina, a Venezuela tentou fazer isso. Nós fizemos na Petrobras aqui também isso? A gente fez, mas... E não deu errado? Deu muito errado. Então a gente tem que seguir preços internacionais. Agora, baixar imposto é legal. Só que não adianta baixar de um lado sem cortar custo. Por isso
que a gente tanto fala, olha, a necessidade de ter uma reforma administrativa para você cortar de um lado. Se você só aumenta gasto e não corta custo, isso vai estourar em outro lugar. Agora, e geralmente, você falou que você tem toda a razão. Quem paga a conta historicamente é o elo mais fraco, ou seja, o mais pobre. Então, e a gente está na quarta-feira de cinzas, né? Mesmo sem aquele carnaval oficial, nós estamos com esse período. Por exemplo, a Bolsa, a última operação da Bolsa foi na sexta-feira, não é isso? Sexta-feira. Então, assim, vai abrir que horas? Abre a uma hora Brasil. Aqui em São Paulo, mas você tem as ações brasileiras negociadas, por exemplo, no mercado americano, que dá um termômetro. De sexta para cá, elas andaram meio de lado, até diria com um pouco de alta. Então, ao que tudo indica, na abertura aqui, a gente não deve sofrer muito, nem bolsa, nem dólar. A gente tem agora na tela... Isso é no mundo, né? Isso é o mundo. Então, os Estados Unidos caindo bastante, as três bolsas, os três indicadores americanos, o Dow Jones e a Bolsa de Nova York caindo 1,76, o SP 500 das 500 maiores empresas caindo 1,55, a Nasdaq das empresas de tecnologia caindo 1,59. Mercado da Ásia já está fechado, todo mundo no negativo. China talvez seja um país dos que está sofrendo menos, caindo 0,13. Japão caiu 1,68, Hong Kong 1,84. Na Europa, apanharam muito nos últimos dias. Então, hoje, recuperando um pouco, com exceção da Alemanha, que cai 0,20. Então, Inglaterra subindo 0,55, França 0,26, Espanha 1,14. Agora, o que é interessante é a gente olhar as moedas. Você teve aquele imbróglio do sistema SWIFT, do sistema SWIFT, que se fala. Então, aí o dólar, para você ver, está 5,17, uma alta de 0,12 nesse momento, o euro caindo 0,10 e o Bitcoin, que eu queria dar atenção, está caindo hoje, 1,91, mas está 43 mil dólares. Olha o que aconteceu com o Bitcoin. Esse é o gráfico do Bitcoin. Ele estava abaixo dos 40 mil, aí você teve um bloqueio, da Rússia no sistema SWIFT. O sistema SWIFT é um sistema internacional de bancos. Você tem 11 mil instituições financeiras cadastradas, 200 países. A Rússia é o segundo maior país, a segunda maior presença com 200 instituições. Tiraram eles do sistema. Vocês só vão poder fazer coisa de gás, vocês estão fora do sistema. Bancos russos quebraram, já teve banco anunciando que vai parar as operações na Europa, pegaram e imobilizaram dinheiro de oligarcas russos, enfim, um caos para os russos que não conseguem nem mandar dinheiro, nem receber dinheiro. Um caos. Só que, no curto prazo, as sanções têm muito efeito. No médio e no longo prazo, se ajustam. Então, você tem um sistema alternativo da China, que está começando a ganhar força. E você tem as criptomoedas. Olha quanto o Bitcoin subiu. Ele estava chegando a 35 e deu uma disparada, o que a gente pode ver nesse gráfico que está sendo projetado. Você falou do Bitcoin, o Paulo Pozunov já quer te fazer uma provocação. Fala, Paulo. Bom dia, Sami. Bem, ontem mesmo eu queria fazer essa provocação, né? Bem, eu tenho muitos amigos que são libertários, uns aí até se dizem anarcocapitalistas, eles são entusiastas do Bitcoin pelo poder que o Bitcoin tem justamente de contornar, né, esses sistemas mais centralizados, né, monetários centralizados. Mas você acredita que o Bitcoin vai acabar sendo usado aí para ajudar um lunático, né, como Putin, que está empreendendo essa guerra, a contornar justamente as sanções, essa sanção aí, essa exclusão do sistema SWIFT? Será que um instrumento quase anarcocapitalista vai acabar ajudando Putin? A grande questão do Bitcoin é que ele não é submetido a qualquer governo. Então, a gente teve no ano passado uma enxurrada de dólares no mercado americano e aí o Bitcoin manteve valor. A questão é que não dá para deixar tudo em Bitcoin. E o dinheiro dos russos está imobilizado nos bancos. Então, eu acho que ele serve uma parte, ele cumpre esse papel, mas dificilmente ele vai zerar as perdas. Outra coisa importante é que a gente está vendo inflação no mundo inteiro. Os Estados Unidos, agora em março, devem começar a subir os juros. E alta de juros é ruim para o Bitcoin. Por quê? Porque o Bitcoin não rende juros. E se você emprestar dinheiro, por exemplo, para o governo americano, que é tido o ativo livre de risco no mundo, de menor risco do mundo,
vai ganhar. Então o Bitcoin é uma alternativa, mas como economista eu não recomendo que as pessoas troquem todas as suas reservas, todos os seus investimentos por Bitcoin. Mas ele pode sim ser usado. E respondendo sua pergunta, o Bitcoin é uma ferramenta, ele pode ser usado para o bem ou para o mal. Tem gente que lava dinheiro com dólar, tem gente que lava dinheiro com Bitcoin. Mas não é tão simples assim, dá para rastrear. Eu não acho que essa solução e esse milagre todo que as pessoas acham, né? A gente teve alguns países adotando Bitcoin, o exemplo dele é o El Salvador, eles tiveram problemas em determinado tempo. Agora está tudo bem, mas não é tão simples você falar, acabou a moeda, vai ser só Bitcoin daqui para frente. Atenção, rede, a hora certa da PAN são 11 horas e 44 minutos. Agora, Sami, abrindo o portal Jovem Pan, inclusive faço um convite aos senhores, jovempan.com.br, tem lá em destaque: Putin proíbe que russos saiam do país com mais de 10 mil dólares em moeda estrangeira. Por que isso? Você tem uma corrida, nenhum banco no mundo, se todo mundo for lá tirar dinheiro, o banco quebra. O banco trabalha com um percentual disso. Se muita gente saca dólares, você vai ter um ataque especulativo contra o rublo, que já está sofrendo muito, caiu 20%. Então, eles fazem essa medida. Agora, eficiente não é. A Argentina faz isso, outros países fazem isso. Por quê? Você cria um mercado secundário, um mercado paralelo. Fala, no banco, a Argentina é muito assim, no banco, o peso argentino custa 10. Agora, se você quiser comprar de mim, eu te vendo no paralelo por 15. Por 20. Então, cria um mercado... Aí vem a especulação, é isso? E o mercado informal. Então, tentar tapar o sol com a peneira, o mercado sempre se ajeita. Você preparou alguns gráficos para a gente. Nós já vimos a evolução do barril do petróleo, nós vimos a evolução das bolsas, os bitcoins. Tem mais um outro gráfico aí que você preparou para a gente? Deixa eu ver. Ó. A gente tem a Mundo, que a gente já foi. Já foi. Esse é o do dólar. O do dólar, aí. Esse é o do dólar que eu queria mostrar, que desde sexta-feira ele tem o mercado internacional, mas ele tem oscilado pouco, né? Ele teve aquele pulo. E como explica isso? Não, as pessoas não estão saindo do Brasil para comprar dólares e nem muitos estrangeiros entrando. Entendi. Isso é mais ou menos fluxo estrangeiro. É claro que o Brasil estava em carnaval, hoje a gente deve ter um movimento na Bolsa, daqui a pouquinho, às 13 horas, e pode mudar. Quando você tem tensões no mundo, as pessoas tendem a ir para ativos mais sólidos, como é o caso do dólar. No Brasil teve esse primeiro impacto de R$ 5,00 para 5,15, 5,16 e está 5,17 agora. Então nada leva a crer que a gente vai ter uma mudança muito grande na abertura. Agora, dólar é altamente imprevisível. Para a gente garantir que o dia inteiro ficará assim, aí vocês precisam mais de um futurista do que qualquer outra economista. Coisa. A gente pode esperar um aumento do ouro agora? O ouro teve um aumento momentâneo, sempre em época de crises tem isso, mas o Bitcoin tem feito, de certa forma, esse papel, como uma reserva de valor, algo que governos não conseguem imprimir, né? Você não pode imprimir ouro, tem que minerar, o Bitcoin também é minerado, eletronicamente minerado, então eu acredito que é esse mesmo movimento. Mas o ouro, em especial, ele é um ativo que vai bem quando o mundo está indo mal, e ele vai mal quando o mundo está indo bem.